Irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz. Vamos iniciar a nossa noite de oração, buscando a face do Senhor, orando a Deus, pedindo ao Senhor que misericordiosa, graciosa e bondosamente ouça as nossas vozes. Deus, Ele é adorado, é aclamado por anjos. Ele tem uma adoração, Ele tem uma exaltação perfeita, mas misericordiosamente, bondosamente, graciosamente, o Senhor ouve a nossa oração. Não somos perfeitos. Os céus, os seres celestiais, angelicais, adoram o Senhor de forma perfeita, porque não há ali o pecado, nem neles há o pecado. Mas quando nós olhamos para nós, vemos que há pecado. Porém, sabemos que é misericordiosa, graciosa e bondosamente que o Senhor ouve as nossas orações e nos atende, como diz a palavra de Deus. Queremos cumprimentar você também que está em casa, que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Esteja conosco neste momento, buscando a face do Todo-Poderoso. Vamos orar neste momento? Nosso Deus, nosso Pai, louvado, exaltado e bendito seja o teu nome, o Deus que fez os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, que não precisa ser servido por ninguém, como se de alguma coisa precisasse, mas é um Deus que nos chama à comunhão, ao serviço e à adoração. Rogamos ao Senhor Deus que nesta noite o poder do Senhor nos fortaleça, para que possamos temê-lo e servi-lo. Muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra nos diz, no Salmo de número 16, amo o Senhor porque Ele ouve a minha oração. A tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que nos responde quando clamamos, no Salmo 4, verso 1. Então nós estamos aqui para clamar a um Deus que é poderoso, mas também um Deus que se compadece de nós. Abençoe-nos, a nós que estamos aqui presentes e aqueles que estão em seus lares. E, ó Deus, que possamos encontrar o poder do Espírito do Senhor nessa noite, para que possamos te servir. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, a partir do verso 6. Até o verso 7. Lembrando você que tem pedido de oração, não se esqueça de deixar no nosso chat o seu pedido, você que é membro de nossa igreja, mas você também que não é, você que sempre acompanha este canal, você faz o seu pedido e certamente estaremos orando por você na medida que formos encontrando o seu pedido. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim na palavra de Deus: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós não devemos andar ansiosos. A ansiedade é o excesso do amanhã. É quando nós nos preocupamos com o que ainda não aconteceu e nem sabemos se acontecerá. É quando nós nos detemos com aquilo que não está no nosso controle, aquilo que está nas mãos de Deus. Isso é ansiedade. Nós não temos controle sobre aquilo, não sabemos se aquilo acontecerá, mas já estamos sofrendo antecipadamente. E nós então não podemos estar ansiosos, como diz a palavra de Deus, por coisa alguma. Talvez o apóstolo dissesse, vocês não devem estar ansiosos, a não ser por questão de que hoje você recebeu a notícia que hoje é o seu último dia de trabalho.
Você amanhã estará desempregado. Talvez porque você recebeu a notícia de que a sua saúde não vai bem. Então amanhã você pode realmente não estar mais neste mundo. Então você pode ficar ansioso por esta causa. Talvez por conta de uma situação familiar que traga preocupação. Talvez o apóstolo abrisse um parêntese ou abrisse uma concessão, dizendo: não estejam ansiosos, exceto por. Mas a Escritura diz: não estejam ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, então, é o temor por aquilo que nós não temos controle. E é ao Todo-Poderoso que nós servimos, aquele que tem nas suas mãos o amanhã. É aquele que é o princípio e o fim. Nós, então, devemos confiar nele. Como? A Escritura nos diz que nós devemos fazer conhecidas essas necessidades, essas petições, por meio da oração. Então devemos colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor cuide disso que está me tirando a tranquilidade, tirando o sono, tirando a paz. Eu preciso que o Senhor haja nessa área, porque eu não sei o que fazer, o Senhor sabe. Eu não tenho poder, o Senhor tem. Eu não tenho solução, o Senhor tem. Então nós devemos colocar diante do Senhor aquilo que não está no nosso controle. Porque quando não fazemos isso, nós estamos entregando ao acaso a solução, a resolução do problema. Tem até uma canção secular que diz isso, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Irmãos, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o guarda de Israel. É o Senhor que guarda o seu povo. O Senhor é o nosso protetor. O Senhor é o nosso advogado. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é a nossa sentinela. É a rocha mais alta do que nós. Então, se Deus está à frente, se Deus está por cima, se Deus está no controle, eu tenho que confiar que o Senhor sabe o que é melhor. Então eu devo colocar diante do Senhor, mas sempre pensar que o Senhor me deu outras soluções, me deu outros livramentos, ações de graças. Eu tenho uma nova situação diante de mim, é verdade, um novo problema, mas eu tenho muitos motivos para agradecer, porque quando eu olho para trás, Deus me supriu, Deus me socorreu, Deus esteve ao meu lado. Como diz a Escritura, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o apóstolo chega no verso 7 com a consequência da súplica, da oração, da petição. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então nós temos duas propriedades da natureza humana. O coração, que é esse órgão físico, que traz também uma representação simbólica, metafórica dos nossos sentimentos. É no coração que nós temos, então, os impulsos magnéticos que correspondem às sensações e emoções cerebrais. O coração responde de acordo com a situação, ele palpita, ele bate aceleradamente. Nós sentimos um nó, sentimos uma apreensão, uma angústia. E isso é fruto das nossas emoções. Então, a paz de Deus em Cristo Jesus guarda as nossas emoções, mas não somente também a nossa razão. Quando nós pensamos que determinada situação não está conforme aquilo que normalmente deveria acontecer, aquilo que é racional, aquilo que se espera que aconteça, quando tudo que é possível ser feito é feito, mas não acontece, a paz de Deus em Cristo guarda também a minha mente. Eu fico pensando, quando eu olho para esse texto,
na experiência que teve o profeta Abacuque, ainda que a figueira que eu plantei não floresça, e se espere que ela floresça, que o produto da oliveira minta, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que eu proporcione que o meu gado cresça numericamente, e se isso não acontece, todavia, eu confio no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, eu espero no Deus que, além das possibilidades, continua suprindo a minha vida. Por mais que tudo que eu faça esperando dar certo não dê certo, o Senhor continua sendo Deus. Então a paz de Cristo, a paz de Deus em Cristo, guarda a minha mente e o meu coração, guarda a minha razão e as minhas emoções. Há pessoas que se consideram emocionalmente muito fortes, racionalmente fortes, mas há pessoas que são frágeis, há pessoas que são preocupadas em excesso, mas quando eu entrego a Deus em oração, o Senhor guarda o meu coração e a minha mente. Vamos orar nesse momento, vamos colocar diante de Deus essa nossa fraqueza, essa nossa dificuldade, essa nossa necessidade. Nos lembremos do que acontece ali em Marcos, no capítulo 5, quando um jovem está possesso de uma legião de demônios. E Jesus diz assim ao pai daquele rapaz: tudo é possível ao que crê. E aquele pai diz assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É verdade, nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer, mas às vezes falta um pouquinho mais para nós descansarmos em Deus. Então que nós peçamos ao Senhor nesta noite: ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me a descansar, traga paz ao meu coração e à minha mente. Eu preciso, Senhor. Tenho vivido tempos difíceis na minha saúde, na minha família, nas minhas finanças, no meu trabalho. O Senhor conhece, mas traga paz. Eu vou colocar diante do Senhor aquilo que realmente está apertando o meu coração, incomodando a minha mente. E então certamente eu vou desfrutar da paz de Deus, que excede todo entendimento. É maior do que entendimento humano. Vamos orar nesse momento, irmãos, pedindo ao Senhor que fortaleça as nossas mentes e os nossos corações em Cristo. Aproveite você também para colocar diante de Deus suas necessidades, suas dificuldades, pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Vamos ter o nosso tempo individual de oração neste momento.
oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Falar com Deus é o que preciso, abrir a alma ao Criador. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite e em seu perdão encontro paz.
eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 66, quebrando um pouco a nossa sequência do livro de Levítico. Salmo 66, tendo em vista que hoje nós estaremos apenas postando esta reunião de oração, mas o Salmo de número 66 nos diz assim, Salmo 66, celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glórias ao seu louvor, dizei a Deus, quão tremendos és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos, todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão louvores, cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens.
converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, nos acrisolaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passando pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua presença com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiro, oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a minha boca, e a ele foi exaltado pela minha aliança, pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá, mas, na verdade, Deus me tem atendido e ouvido a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia ou a sua graça. Irmãos, o Salmo 66, de maneira muito breve, é um salmo muito completo no que diz respeito aos feitos de Deus na história do seu povo, aos feitos de Deus na história do seu servo, e o que Deus é capaz de fazer através da oração do seu povo. Nós vemos uma ideia missiológica de um Deus que deve ser bendito em toda a terra. Nós vemos uma ideia de um Deus que agiu na história particular do seu povo. Deus abriu por 2 vezes cursos e extensões de água. Deus abriu o mar vermelho e o seu povo passou a pés enxutos. Quando também Josué estava ali próximo ao rio Jordão para adentrar a terra prometida, também o rio Jordão se abriu diante de Josué e do povo de Deus. E então eles passaram a pés enxutos pelo mar e pelo rio, e levou o seu povo a um lugar de tranquilidade, de descanso, a uma terra boa. Mas também o salmista fala da experiência própria de Deus. Às vezes nós falamos desse Deus, como nós às vezes cantamos também, né? O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, quem da rocha água limpa fez brotar. Então nós cantamos nessa canção uma experiência vivida pelo povo de Deus e que nós, pela fé, cremos, aceitamos e divulgamos. Mas o salmista também fala da experiência que ele tem com Deus, experiência da fé, experiência do Deus da palavra, experiência da oração. E ele diz: aí venham, filhos, e eu vou contar para vocês o que o Senhor tem feito pela minha alma. Eu clamei a ele, com a boca o exaltei, e se eu fosse vaidoso, o Senhor não me teria ouvido a voz da oração. Portanto, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Nós vemos, irmãos, de um Deus que atende a oração do seu povo. Primeiro, Deus ele atende a oração do seu povo quando o seu povo está diante do Mar Vermelho, encurralado pelo exército de Faraó. E Deus então atende a oração do seu povo. Vemos também Deus atender a oração do seu servo Josué e do povo que tinha expectativa de saber se realmente
A liderança de Deus estava com Josué. E Josué então vai lá e adentra o Rio Jordão, e o Rio Jordão então se abre em duas partes, e o povo passa também a pés enxutos. Deus atende a oração. Então o salmista ele vai dizer, mas não é só na história do povo lá na saída do Egito, não é só na história do povo na entrada de Canaã. A minha vida é um exemplo de comunhão com Deus. Deus ele tem me ouvido a oração, ele tem atendido as minhas vozes que suplicam a ele. Então vem, eu vou contar para vocês o que Deus tem feito na minha vida. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Irmãos, só pode, às vezes a gente vê algumas pessoas falando sobre, por exemplo, os jogos lotéricos, né? Algumas pessoas ficam pensando, até o slogan novo das loterias, dizendo, já pensou se você ganhasse aquela bolada de dinheiro? Só que o que eles dizem ali também na sua propaganda é, como é que você pode pensar em você ganhar essa bolada de dinheiro sem você jogar? Então, alguém só pode pensar e sonhar ganhando a loteria, segundo eles, obviamente, né? Se jogar na loteria. Só tem chance de ganhar quem joga. Mas, irmãos, nós sabemos que há algo muito maior do que isso. É a experiência com o próprio Deus. Nós só podemos experimentar do poder de Deus se de fato nós confiarmos em Deus, nos relacionarmos com Deus, buscarmos a Deus em oração. Aí a gente fica pensando, já pensou Deus realizar tamanho sinal, tamanho milagre, como realizou nos dias do povo às portas de Canaã, na fuga do Egito? Já pensou se de fato o Senhor suprisse a sede de uma multidão de pessoas retirando água da rocha? Conduzisse o seu povo pelo deserto por meio de uma nuvem, iluminasse o caminho do deserto por meio de uma coluna de fogo? Já pensou? Irmãos, nós só provaremos de Deus se de fato nós buscarmos a Deus e o conhecermos. Não é possível você chegar para o ímpio e dizer o seguinte, olha, você pode provar de Deus, mas não há relação dele com Deus. Ele precisa se relacionar com Deus para provar de Deus. E o Salmo 34 nos diz isso, né? Os versos de 8 a 10. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Já pensou? Você dizer o seguinte, olha, venham e ouçam o que Deus tem feito por minha alma. Não é somente o testemunho global da ação de Deus, em meio a situações onde a natureza é desafiada pelo poder de Deus, mas onde nós mesmos provamos o poder de Deus em nós. Vinde e ouvi o que Ele tem feito por minha alma. É nós, somos nós contando o testemunho daquilo que Deus tem feito por nós. Então, irmãos, somente o conhecimento de Deus, por meio da oração, da leitura bíblica, e o relacionamento com Deus por meio da oração pode nos proporcionar um testemunho de um Deus poderoso. Somente isso. E assim nós temos muitos servos e servas dizendo, Deus agiu na minha família, Deus agiu na minha saúde, Deus agiu nas minhas emoções, Deus agiu no meu ambiente de trabalho. Por quê? Porque eu conheço a Deus e porque eu busquei a Deus. Então eu quero contar para você o que tem Ele feito por minha alma. Não é só dizer que o Senhor abriu o Mar Vermelho, não é só dizer que o Senhor abriu o Rio Jordão, não é só dizer que o Senhor fez descer o maná do céu, não é só dizer que o Senhor fez brotar a água da rocha.
mas é dizer: o Senhor tem feito por mim. Esse Deus que opera na história, Ele tem operado na minha vida. Eu tenho vivido um milagre após outro, uma experiência após outra. Eu tenho vivido em comunhão perfeita com Deus, e Deus tem me sustentado. O que Deus tem feito por sua alma, por sua vida? Qual é a sua experiência com Deus? Ah, não, mas eu creio no Deus que deu vistas aos cegos, que fez surdos ouvirem, que fez homem da mão mirrada voltar a ter movimentos, que fez paralíticos andarem, cegos de nascença enxergarem. Mas o que Deus tem feito por sua alma? É isso que nós temos que pensar. É a experiência individual, própria, de um Deus que age em nossas vidas. E isso está baseado no conhecimento de Deus e na busca por Deus, na confiança do seu poder. Por isso o salmista diz isso: olhe, toda a terra deve aclamar a Deus, toda a terra deve reconhecer quem é Deus. Deus é poderoso, Deus fez o seu povo passar a pés enxutos pelo mar, Deus fez o seu povo passar a pés enxutos pelo rio. Ele nos provou, Ele nos testou. Mas eu quero dizer para você o que Ele tem feito por minha alma, a minha experiência com Ele. E é importante, irmãos, eu estava vendo uma vez o reverendo Hermes Tem Maia falar, que é um homem, um servo de Deus na área de filosofia e história cristã. Parece que esse homem ele só tem algo muito técnico a dizer. Ele diz o seguinte: a vida cristã também é dotada de experiência com Deus. Nós devemos experimentar de Deus em nossas vidas. Então, que Deus nos fortaleça, que a gente saiba que Deus fez grandes coisas na história, mas que a gente também creia e viva dia após dia na confiança e na dependência de um Deus que pode fazer hoje em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Nós não teremos então os pedidos expostos aqui na nossa transmissão, porque estamos com um problema na internet, mas você que está nos ouvindo neste momento, assistindo a esta mensagem, na hora que você está assistindo, no momento que você está assistindo, seja manhã, seja tarde, seja noite, você também pode orar ao Senhor neste momento, na sua casa, confiando que você deve ter a sua experiência com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos?